Pronto, vamos lá. Então, iniciando, vamos lá, vamos fazer a prece inicial. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Em especial te pedimos, Senhor, por todos os lares aqui representados, por todas as consciências que estão buscando algo mais, que todos possam alcançar, Senhor, a percepção não apenas da própria verdade, mas igualmente da busca incessante em desenvolver o amor e a sabedoria, hoje e sempre. Pedimos dessa maneira, dessa forma, darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médios na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, Ana, fica à vontade. Livro Caminho, Verdade e Vida. Que buscais? Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definida da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada, corrompida, de privilégios e preferências. Os outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide, descuide, esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando qual o interesse aos que entram. Que buscais? Ai, essa página é linda. Que buscais? A gente ainda está se interrogando, né? Se Jesus estivesse assim presente agora, a gente com certeza ia gaguejar. Talvez iria se enrolar e se perder ainda no material. Mas eu vou deixar você comentar. Não, pode falar mais, fica à vontade. Se quiser também interromper, lembrei disso, enfim, queria fazer mais um comentário, fica à vontade, pode me interromper. Todo mundo, claro, né? Por favor. Então vamos lá. Esse versículo é intrigante, é super intrigante, né? Porque primeiro que é um movimento estranho que o Cristo fez, né? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? É engraçado, né? Porque parece até um contrassenso. Hoje, no movimento materialista, que as pessoas chamam de religioso, que não é um movimento religioso de verdade, existe um movimento materialista em que você quer aumentar o número de seguidores.
Você busca número de seguidores. Você fica feliz achando que aquela palavra está entrando na consciência de cada um daqueles seres, porque tem 3.000, tem 8.000 pessoas seguindo aqueles ideais que você está praticando, que você concorda. Então, por que o Cristo também não fez isso? Não é de chamar a atenção? Muitos acreditam assim, né? Diversas pessoas comentam, poxa, como é que a gente pode melhorar a divulgação da doutrina espírita? Como a gente pode melhorar a divulgação da essência do cristianismo, da filosofia de vida do Cristo, que é a filosofia libertadora, um modo de vida diferenciado? Como que a gente pode realmente, no processo de proselitismo, assim o fazer? E por que Jesus não fez isso? Isso que é o chocante. Esse versículo demonstra um aspecto que choca a maioria que está lendo. Ué, ele não ficou feliz, não? Ele podia ter ficado quieto, não ter falado nada, iam acumular 6, que acumular 8, daqui a pouco tem um monte de gente olhando. Por que tem aquele bolo de gente ali andando? Por curiosidade, as pessoas vão também. Isso não é novidade, em qualquer época do mundo, em qualquer época, em qualquer período, você vê um grupo andando, daqui a pouco tem um monte de gente andando também. Aí você pergunta, por que você está andando aqui? Não, estou andando porque estou vendo todo mundo andando. Isso é estranho, mas é assim que funciona. Então, esse movimento do Cristo é realmente preocupante. Ele não quer que você faça porque viu alguém fazendo. Ele não quer que você vá a algum lugar porque você viu alguém falando que lá é bom e aí por isso que você foi. É estranho, porque a movimentação aqui na Terra, a gente não se preocupa muito com as consciências, se preocupa mais pela forma, com a forma. A gente está tão prisioneiro a alguns aspectos que a gente fica muito preso à forma. Mas, na verdade, muitas pessoas, por vezes, se manifestam em certos lugares por N motivos. Boa parte desses motivos, por vezes a própria pessoa não tem uma consciência mais profunda, enquanto que outros vão com princípios e buscas que não tem nada a ver com aquele local, que não tem nada a ver com a proposta, e a pessoa está buscando. Então, o ato de reencarnar, o ato da vida em si, simplesmente só por você estar reencarnando, tá? A vida em si, ou seja, o processo, o mecanismo natural da máquina, chamada máquina que impõe a lei de progresso. A vida em si é um conjunto divino de experiências. E cada experiência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Quando ele fala aqui novos conhecimentos, ele não está falando de conhecimentos da matéria. Ele não está restringindo aos conhecimentos da matéria. Eles são importantes, não despreze. Todos os conhecimentos são importantes. Ah, mas essa matéria aqui um dia vai acabar, não vai existir, eu vou estar em outro planeta, que não sei o quê. Lindo, maravilhoso. Só que lá vai exigir de você o seu grau de concentração que você não aprendeu aqui. Na hora que tinha que botar prego na madeira, você botava o primeiro, botava o segundo, no terceiro você estava falando, pelo amor de Deus, não vou botar uma máquina para fazer isso aqui, porque eu não quero ficar sentando prego nisso aqui o dia inteiro. A pessoa não aguenta trabalhos repetitivos e não aguenta se dedicar à mesma concentração para cada martelada. Se você não consegue se dedicar para cada martelada a mesma concentração, cuidado. Isso requer da sua alma mais treinamento. A gente não pode ficar achando que isso simplesmente não está condicionando e capacitando a nossa alma às capacidades mais profundas da nossa consciência. Como que você vai amar e servir? Como que você vai se desenvolver em amor e sabedoria se tarefas mais simples, que não requerem empenho tão profundo de carinho, de amor, de atenção e de escolhas complexas, você não quer persistir nelas? Escolher botar o prego na madeira para prender a madeira atrás de um armário é fácil. Colocar os 88 pregos, 44 em cada lado, não é qualquer um que coloca. A pessoa bate o primeiro, bate o segundo, bate o terceiro. Poxa vida, coisa chata, estou todo suado, estou cansado. Nossa, acertei um pouquinho meu dedo. Nossa, esse prego
A pessoa começa a imaginar um monte de loucura. Puxa vida, esse prego é tão feio. Será que não podia existir uma coisa melhor? Puxa vida, bem que podia ser uma máquina automática, uma máquina pneumática. E a pessoa vai, a mente da pessoa não para, só reclamando. Mas ela não quer absorver o próprio conhecimento de se reconhecer na tarefa. E observar, caramba, não é que nessa tarefa eu rapidamente me canso? Não é que nessa tarefa eu quero deixar de executá-la? Então, o verdadeiro conhecimento que você está percebendo ali é você se descobrindo. Você conhecendo a você mesmo. Então, sim, o homem sempre vai ter o proveito de novos conhecimentos. É inevitável, inexorável. Você vai escovar o dente até o último dia da sua vida. Você vai ter que tomar banho até o último dia da sua vida. Você vai ter que fazer todos os cuidados com o seu corpo físico até o último dia da sua vida. Material. Vida material. Você vai ter que melhorar e alimentar sua consciência de outros pensamentos, de outros hábitos, continuamente. E não tem como você evitar isso. Isso faz parte da vida. A vida em si. Né? Então, quando ele vai para o próximo parágrafo, a gente vai ver uma inversão agora. A aquisição de valores religiosos, e aqui tem um problema grave. A gente não sabe o que significa isso. O que são valores religiosos? A gente não sabe. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Por que eu estou falando que valores religiosos a gente não compreende e não reconhece? Muitos preferem, por exemplo, se você está no catolicismo, você vai se preocupar com certos dogmas, com certas tradições, com certos mecanismos e até mesmo uma mecanicidade que lhe é patrocinada, lhe é apresentada, mas no fundo, se você for observar os verdadeiros valores que existem ali no catolicismo, ele fala de bondade, ele fala de amor, ele fala de pureza de coração. Ele vai falar de uma série de, como Allan Kardec mesmo previu com o desenvolvimento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo resolveu focar em todos os pontos comuns a todas as religiões. Todos os pontos comuns a todas as religiões. Então, se você vai para o judaísmo, se você vai para qualquer grupamento que se classifique como que possui valores religiosos, você vai observar valores de grandeza, de propostas de engrandecimento moral. Ok? Por isso que ele fala, é a mais importante de todas, em virtude de que constituir o movimento de iluminação. Isso não quer dizer que você está se iluminando, não. Você está fazendo o primeiro movimento. Ok? O primeiro movimento é você que está fazendo. Isso não é a iluminação. Espera aí, eu li sobre a paciência, eu li sobre o amor ao próximo, eu entendi. Isso não é se iluminar. Se iluminar é você viver esses valores. É você colocar esses valores como métrica da sua consciência e você só querer agir e reagir por esses valores. Você não vai conseguir no começo, vai dar torto, vai dar errado, e você vai melhorando, vai aprimorando, até que consegue. Como em tudo na vida, é assim. Todos os aspectos que nós conquistamos de experiência, o que a gente chama de a vida em si mesma, você sabe que é uma construção paulatina, lentamente. Então, isso é estranho, porque a maioria acredita, eu entrei para um grupo religioso. Eu lá recebi um nome, recebi um label. Ou eu sou isso, ou eu sou da religião isso, da YW, X ou YZ. Não importa o nome da religião. Se você for nos valores morais mais profundos que elas professam e que elas estimulam, você tem que se perguntar,
Você está fazendo esse movimento para transformar a sua própria consciência para aqueles valores? Esse que é o ponto-chave, o ponto mais intrincado da gente parar para analisar. Estamos fazendo isso? Não importa qual é a religião, esse que é o mais chocante. Não importa qual é a religião. Todas elas vão estimular a aquisição de valores. Ah, mas poxa, eu acho que os muçulmanos não fazem isso, não fazem aquilo, acho que eles são violentos. Tem aquele tal daquele livro de Maomé, aquele perturbado. Aquele... As pessoas falam um monte de coisa alucinada. Pega o livro e vai ler, pô. Pega o Alcorão e leia. Você já leu o Alcorão? Então por que você está ouvindo que as outras pessoas estão falando mal e você não leu? Lá ensina humildade, a paciência, o perdão, ensina N valores que todas as religiões da Terra estimulam. E isso não é novo. Se você for buscar textos mais antigos, antigos mesmo, você vai encontrar predisposições e estímulos a todos se transformarem em serem guiados a estar mais consciente de como agir e reagir no modo mais divino possível. Claro que isso há uma limitação do nosso mundo íntimo, dos valores que realmente queremos assimilar. Porque não adianta, não tem como ocupar no mesmo coração dois valores. Não é assim que funciona, isso não é saco de lixo. Saco de lixo é que você bota qualquer tipo de valor. Você bota qualquer tipo de caixa, você bota qualquer tipo de estrutura. Dentro do seu mundo íntimo, você não tem como coexistir dois valores. Você pode coexistir dois movimentos em que você busca o benefício para si mesmo nos dois movimentos. Mas, na verdade, é um valor só. O seu interesse principal é que prepondera. É você alcançar o que você acredita ser o melhor para você mesmo. Então, isso já é um valor. E é um valor para você religioso. Você acredita que você vai tratar melhor o próximo. Várias pessoas pensam assim, tá? Eu acredito que eu vou tratar melhor o próximo, eu vou reagir com as pessoas com um sentimento de maior caridade se eu tiver poder e dinheiro. Eu vou ter muito mais capacidade de fazer o melhor. Várias pessoas acreditam nisso, mas assim, profundamente, está enraizado lá no subconsciente. A pessoa acredita que só tem que se preocupar com o próximo quando tudo o que for possível de imaginar de necessário ou de supérfluo já for coberto e já foi disponibilizado na esteira do destino. Mas não é assim que funciona, mas nem de perto, né? Então, por isso que é importante a gente mostrar que ele usa a palavra a mais importante de todas, em virtude de quê? De constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Isso não quer dizer que você está iluminada. Se você já estivesse iluminado, você nem precisaria buscar a aquisição desses valores, você já estaria vivendo esses valores. Eu me recordo uma vez uma senhora foi reclamar com o Chico, né? Chico, todo mundo fazia o ouvido de pinico, né? Do Chico, coitada. Todo mundo ia chorar mágoa, inventar um monte de coisa, fazer uma ladainha danada na cabeça do homem. Então ele estava lá muito bem, cumprimentando diversas pessoas, era final de uma reunião, e chega uma senhora e começa, né? Começa a falar, e claro, falando mal do marido. O marido é o alvo ideal. Aí começou a falar mal do homem. O homem, olha, ele é uma pessoa maravilhosa, ele faz o bem, ele faz isso, ele é caridoso, ele é isso, aquilo, mas ele tem um problema gravíssimo, Chico. Ele não é espírita. Ah, mas ele faz isso, ele faz aquilo outro, mas ele não quer vir para a reunião. Ele tem um problema gravíssimo. Ele não é espírita. Ah, porque não sei o que não sei o que. E elogiava ele também, mas ele não é uma pessoa, não. Ele só tem esse problema. Ele não é espírita. Porque, né, basicamente, parece aquela passagem de Joana de Cusa, onde ela queria, na verdade, atender o desejo central dela, que era converter o outro. Converter aquela pessoa que ela acreditava que deveria estar submetida à vontade dela. E Chico está ouvindo que sim, minha irmã, entendi, minha irmã. E no final, é claro que ela joga aquele artifício clássico que é você constranger a pessoa a tentar concordar com você.
Mas o espiritismo não é tão maravilhoso, Chico, não é tão bom, não é tão transformador? Sim, minha irmã, é sim. É maravilhoso e transformador. Então, Chico, você não acha que eu devo me empenhar em forçar a ele entrar para a doutrina espírita, forçar para ele se tornar... E aí Chico ficou olhando, né, e responde para ela, minha irmã, mas você disse que ele é bondoso, que ele é caridoso, que ele faz o bem, que ele é isso, que ele é aquilo. Então, minha irmã, na verdade, ele não precisa da doutrina espírita. Quem precisa sou eu e você. E Chico, quando dava uma de constrangimento coletivo, ele se incluía. Claro que para a pessoa não se ofender com ele, né? Ele sabia articular bem o discurso. Por quê? Meu Deus, nós temos que nos reconhecer. Nós temos que nos perceber que falta o movimento da vontade. Você está orbitando diversos conhecimentos, orbitando informações sobre valores religiosos, mas você não quer viver nenhum. Você não quer viver nenhum. Você só quer ficar se movimentando como se fosse uma grande biblioteca. E você entra na biblioteca e você fala, que maravilha de biblioteca. Que lugar mais lindo e elegante. E você anda, 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 2 horas andando. Não pegou nenhum livro para ler. Diz, por que você andou? Então, por que você foi andando dentro da biblioteca? O que você foi fazer lá? Você não queria ler nenhum, só queria ficar andando e elogiando. É assim também como nós tratamos hoje em dia o conhecimento dos valores religiosos. A gente anda, 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 mas no dia a dia, na hora de viver, a gente tem que escolher viver esses valores. Senão vai ser só uma movimentação de querer se informar. Ah, deixa eu me informar sobre como é que pinta cabelo. Aí você vê aquela informação, mas essa forma eu não gostei não. Vou pintar de outro jeito. Os valores da alma não são igual aos valores da matéria. Não é questão de escolher das 3 ou 5 ou 7 possibilidades de como pintar um cabelo e você escolher uma das 7. Não é assim que funciona. É você conhecer todos os 7 métodos, todos os 7 subdivisões de uma certa característica que você quer absorver e você conseguir viver cada um desses critérios no seu dia a dia. Você viveu perdão sendo ofendido, você viveu perdão sendo maltratado, você viveu perdão sendo vilipendiado, sendo esquecido, em todos os matizes de vicissitudes que o planeta nos oferta. E não é pouco que ele oferta. Você quer arrumar uma dor, quer arrumar uma confusão, quer sofrer de alguma coisa, quer sofrer algum desgosto, você quer fazer uma lista de possíveis desgostos que você possa querer ter, bem-vindo ao planeta Terra, vai existir inúmeros. Mas você não precisa viver nesse clima. Esse clima quem impõe é quem sofre na presença dessas situações adversas. Espíritos que já avançaram, eles não sofrem, eles compreendem, entendem tudo. Como um adulto andando no meio de uma sala de 2ª série ou 1ª série e vê crianças falando errado, que não sabe escrever. Você fica chateado com as crianças? Não. É óbvio que não. Aquelas crianças reagindo mal, não querendo fazer o dever, contrariadas, você fica chateado? Não, claro que não. Até mesmo a criança, você está passando, a criança quer passar meleca em você, quer jogar alguma coisa em você, jogar caneta, né? Quer meio que testar a sua capacidade de resistência ao mal. Você fica chateado com isso? Claro que não, são crianças. Mas adivinha, todas as outras consciências que nos cercam podem estar num momento mais infantilizado, espiritualmente falando, do que nós, naquele momento. Porque pode ser que o mesmo espírito, em outro momento, ele tenha uma grandeza de percepção e de sensibilidade superior à nossa. A escola é com todo mundo misturado, tudo junto misturado. O super letrado, não sei o que, super especialista, uma capacidade incrível de percepção da língua, do idioma, não quer se envolver com outras pessoas. Fulano fala errado, fulano não consegue ler, fulano... Cara, está perdendo uma oportunidade grandiosa de se misturar com todo mundo, ajudar e colaborar com todo mundo. Uma vez Chico Xavier falou sobre isso, que estava uma vez, um certo momento em que ele estava
comentaram para ele, poxa, como é que foi, Chico? Você conviveu com tantas pessoas? Qual foi aquele ensinamento? O que você aprendeu com outras pessoas que mais te influenciou, que mais causou impacto? E ele pegou e falou, olha, teve uma professora de português que me explicou com tanto carinho, me explicou que eu estava falando uma coisa errada, escrevendo uma coisa errada sempre. E ela me explicou isso assim, sensado, eu fiquei tão feliz. Ele não estava sendo... é, assim, ele não estava contando essa história como se realmente ele não tivesse ficado feliz e para dar uma ideia de ironia. Não foi isso. Ele realmente ficou feliz, porque ele realmente não sabia. E a pessoa que contou isso para ele, explicou com todo o carinho do mundo, porque certamente ele fica até o fim da encarnação sem saber. Ele fica até o fim da encarnação sem saber. E ela foi lá no momento bem pontual, deu uma explicação bem sucinta e rápida. É como se você entregasse uma pedra preciosa já lapidada. Muitos não querem fazer isso. Ah, deixa a pessoa cavar terra. Deixa a pessoa ter o mesmo dificuldade que eu tive. Deixa que ela sofra tudo que eu sofri para chegar onde eu estou. Várias pessoas falam isso. Nenhuma, duas, não. Inúmeras pessoas falam isso. Mas desde quando isso é um processo de iluminação, meu Deus? Desde quando isso é um movimento de iluminação? Ah, mas eu acredito que o outro tem que passar pela mesma dor e sofrimento que eu passei. Mas se você passou, classificou como dor e sofrimento, classificou até que foi um movimento difícil de superar, você quer que o outro passe pela mesma dificuldade que você? Ou seja, você toparia passar pelas mesmas dificuldades 10.000 vezes? Infinitas vezes. Essa é a sua definição de progresso. É lógico que é uma definição egoísta, é uma definição orgulhosa, é uma definição totalmente contrária ao bom senso. É óbvio que você quer deixar o mais mastigado, o mais explicado, o mais simplificado. Meu Deus do céu, a gente tem que despertar para isso. As bênçãos de possibilidade de um perceber a matemática melhor do que o outro, um perceber o português melhor do que o outro, não é nossa. Não é nossa. O idioma também não é nosso. A métrica da matemática que foi empreendida no planeta também não é nossa. São todos recursos divinos de como a natureza, a ciência da vida se manifesta. É óbvio que não nos pertence. Graças a Deus você está tendo a oportunidade de ser treinado, capacitado nesses processos, porque eles são importantes para a nossa consciência. Agora, temos que entender que tudo isso é um movimento. Você escolhe como vai querer se mover. É esse que é o problema desse parágrafo, né? Vim cá para cima, só um minutinho. Constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Aí a pessoa vai para a instituição religiosa, faz prece, canta louvores, canta o que for, se emociona. Meu Deus, tá tudo tão lindo. Uma coisa maravilhosa, realmente sincera. Não é falso, é genuíno. O sentimento ali exercido é genuíno. Mas aí chega um momento em que ela vai ter que fazer o movimento sozinha. Entenda. Em virtude de constituir o movimento de iluminação. O movimento de iluminação. O movimento de iluminação é para todos nós. Todos nós precisamos compreender que esse movimento é da sua consciência escolhendo, é da sua consciência exercendo o valor da bondade, o valor da compreensão. Já sabemos os valores, os 3 principais pilares do sentimento da caridade. Você tem que realmente estar desenvolvendo os seus potenciais de gerar uma bondade. Você realmente tem que estar desenvolvendo potenciais de gerar compreensão e tolerância. Ah, mas o outro é doido, não quer trabalhar. O outro é doido, quer me explorar. O outro... Deixa a doideira do outro para lá. Compreende, tolera, toca o barco. Ah, mas aí, poxa, eu vou ter que botar a pessoa numa situação de constrangimento. A pessoa não vai querer fazer isso, vai querer fazer aquilo. Faça o possível para envolver o que cada um tem que fazer. É muito fácil
a gente questionar e julgar pessoas, por exemplo, que estão em processo de liderança, tem 3.000 funcionários, tem 2.000 funcionários. Ué, vai lá, vai ser chefe no lugar dele. Vai cuidar de 2.000, 3.000 funcionários. Não é brincadeira, não. Você tem que estimular cada um deles a gostar do trabalho. Você tem que estimular cada um deles a querer exercer o seu melhor ali agora no trabalho. Vai, doa, se doa, faz alguma coisa, vai, pedala. E a pessoa não quer, mesmo você pagando. Não adianta. Não é nada, não é que a pessoa faça de má vontade, mas às vezes os movimentos basais mais básicos que envolvem a nossa consciência é não trabalhar, não fazer nada, ter uma reação de pedra e esperar que tudo que está à nossa volta evolua. E depois lá na frente vou me beneficiar, né, de tudo que foi desenvolvido. A maioria no Brasil pensa assim. Pô, para que eu vou desenvolver um super carro? Para que eu vou desenvolver uma nova tecnologia? Ah, deixa o alemão fazer. Depois que ele ficar pronto, né, a gente pega aqui e compra. Por que eu vou construir uma super máquina de fazer malha? Por que eu vou construir uma super máquina de conformar e fabricar aço? Não, espera. Daqui a pouco alguém faz lá fora e a gente compra. Não tem como você falar que essa é uma nação ligada ao trabalho. Não tem como você falar que essa nação vai liderar em algum ramo. Não vai. Ah, mas no agronegócio funciona muito bem. É por causa do clima, é por causa do solo, é por causa de leis naturais. Não tem nada a ver por causa do grupo, não. O grupo importa máquinas super capazes e quem produz o resto é o solo. Quem tem maior propensão de desenvolver o recurso ali é o solo. Vai lá e pega um solo ruim, então. Pega um terreno tipo que estão fazendo lá nas Arábias. Pega um terreno tipo de deserto, igual a China, né? A China também pegou uma região desértica grande. No norte da China ele é todo desértico, né? Uma região muito seca. Porque é uma região muito alta, né? Até mesmo por causa daquelas cordilheiras montanhosas, rochosas muito elevadas, vizinha ali com a Índia. É muito difícil naquela região mais acima chover. Não chove, a nuvem não consegue passar as montanhas. E eles estão fazendo lá o possível e impossível para irrigar aquela região, para começar a plantar naquela região. Porque ela possui 1,5 bilhões de pessoas e o vizinho está quase passando, está 1,4 bilhão. Somados juntos, os dois países são 3 bilhões. O mundo só tem 8. 3 bilhões são só esses dois países. Então tem que se virar. Entendeu? Não tem essa facilidade aqui de Brasil, não. Tem que correr atrás, irrigar, dar um jeito para a terra ser mais produtiva. Talvez até importar terra de outros lugares. Não é brincadeira, não. É uma coisa muito difícil. Então, nós temos também que perceber que isso também funciona assim na nossa consciência. Por vezes já estamos com uma consciência mais adubada, preparada para exercer paciência, para exercer um pouco mais de carinho. Então pratica sempre. Não para de fazer isso. Não desligue o seu coração. Ah, mas o outro ficou zangado. Mas não sei quem ficou me chateado. Ficou me olhando com cara de monstro. E daí, qual o problema? A pessoa de repente quer ir no banheiro. Ou está com fome, vai saber. Quem não ignora isso, não. Não se abata. A gente não pode se abater em momento nenhum, por situação nenhuma. Mantenha o seu coração feliz o suficiente para continuar vivendo a alegria da boa nova. Hoje e sempre, sem parar. Então os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então, por que ele está falando essa frase aqui? Porque foi exatamente assim que aconteceu na história da humanidade. Você vai escutar como foi o avanço de certas religiões na humanidade e vai perceber claramente que o que está escrito, postulado de valores mais nobres, mais moralmente edificantes, não está sendo cumprido por ninguém. Mas o que você faz? Como tem um grupo que está seguindo, você pega e manipula um grande grupo para seguir os interesses de um grupo menor, que está liderando aqueles outros grupos. Isso é a história de todas as religiões da Terra. As religiões da Terra, porque eu estou falando que o Espiritismo não é da Terra. Não foi criado por um teólogo.
Kardec não era um teólogo, e não foi e não é um teólogo. Então Kardec não criou uma religião, ok? Não organizou nem criou uma religião nenhuma. O Espiritismo não foi criado por Kardec. Kardec cansou de falar isso, deixar isso claro. O Espiritismo não é criação minha. Eu estou apenas tentando traduzir e expressar mais claramente esses pensamentos mais profundos. Ele deixa isso claro. Por quê? Ele sempre tentou fazer o possível e impossível para não deixar a própria opinião, ou os próprios sentimentos, ou a sua própria forma de pensar interferir na pureza daquele processo. Isso era uma preocupação genuína de Kardec. E Kardec, inúmeras vezes, irá se dirigir a todos nós que estamos estudando o Espiritismo dessa maneira, em que ele tenta não interferir. Ele tenta não se envolver na opinião, ele não colocar a opinião dele pessoal. Por exemplo, ele podia chegar e falar, eu acho que é assim que funciona. E mesmo que a mensagem venha falando o contrário, ele podia pegar, amassar, jogar fora e fazer só o que ele acredita. Ele estava livre para isso. Não tinha ninguém proibindo ele de assim se portar, né? Então, sim, todas as distorções que existem nas estruturas realmente mundanas, religiosas, são distorções da viciação dos sentimentos. Sentimento de egoísmo, sentimento de querer ter poder sobre todos, ou sobre uma maioria, sentimento de querer ter sempre a razão, ao sentimento viciado de achar que tudo tem que ser na forma como a gente percebe a vida, e que a gente não precisa mudar nosso ponto de vista sobre assunto nenhum. Então você alcançou a perfeição máxima. Então, mas o nosso orgulho não deixa a gente enxergar o óbvio. E aí o que acontece é isso. A gente impõe viciações nossas pessoais, de sentimentos pessoais, em estruturas organizacionais religiosas. Então, os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Sim, sempre estiveram. Você vê certos descrições que as pessoas assim empreenderam no passado e que com o tempo se mostrou uma bobagem incrível. Né? Então, vamos lá. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada, ou seja, corrompida, de privilégios e preferências. O que a pessoa acredita? Acredita numa série de ideias distorcidas. Mas lá na Grécia Antiga, mas lá os pensadores antigos, eles acreditavam que os deuses dependiam das preces. O que seria dos deuses sem as nossas preces? Não entendi. Os deuses precisam das suas preces. Ou seja, sem a sua prece, aquele Deus some, é isso? É uma infantilidade gigantesca. É óbvio que a divindade não precisa de prece nenhuma. Quando você faz uma oração, você não faz para agradar a Deus. Quando você faz uma prece, você não faz para solicitar a Deus algum tipo de negociação ou favor. Você, primeiramente, você faz para alcançar vibrações que você não está capacitado agora de viver. Você não está capacitado agora de viver. É como se você sempre estivesse na lama, andando na lama o tempo todo. Aí, de repente, você acha um balde de água límpida. E você pode pisar momentaneamente naquele balde. É esse o momento que você escolhe da prece. O momento de você se esvaziar. Se você quer se esvaziar de tanto sentimento distorcido, de tantos pensamentos deletérios, pensamentos malévolos que nós temos uns pelos outros. Me irritei tanto num programa de televisão, me irritei tanto no sei que da rede social, eu fiquei tão chateado que fulano ou fulana, o Beltrano, o Ciclano falou isso para mim. Você consegue se esvaziar disso tudo durante a prece. É esse o exercício. Primeiro, é a benfeitoria para você mesmo. É como se você estivesse numa grande tempestade e de repente você acha uma ilha, um porto seguro, para poder parar um pouco a sua jornada. Naqueles poucos minutos você quer parar. Parar o quê? Parar a si mesmo. Quem está causando a turbulência na água é a sua consciência.
Não tem ninguém causando turbulência na água. Ah, mas o mundo tem terremoto. É você que não consegue perceber as vibrações sísmicas, como algumas pessoas conseguem perceber, mesmo sem instrumento nenhum, porque elas estão altamente ligadas à natureza. Você escolhe se desligar da natureza e quer construir a casa do lado de um vulcão. O vulcão entra em erupção, você quer culpar Deus. Por que você não se ligou um pouco mais à lógica natural do planeta? Por que você não busca compreender todas as leis divinas que estão escritas nos princípios materiais da natureza? Então, todas as vezes que nós buscamos compreender cada vez melhor como deveríamos estar vivenciando, como deveríamos estar sentindo a vida, vamos compreendendo que sim, fazer a prece não é um ato de buscar suborno. Senhor, olha só, está chegando o fim do ano. O fim do ano, então, é brilhante. Todo mundo faz um monte de promessa, né? Não, olha só, Senhor, esse ano eu não foi muito bem não, Senhor. Mas ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai ver só. Eu vou fazer tudo isso, me ajuda nisso aqui outro. Aí você fica negociando com Deus, como se a experiência da Terra estivesse em negociação. Você pediu para reencarnar com esse grupo que você vive. Você pediu para passar pelo gênero de provações que você está passando. Gênero de provas. Gênero de provas. Você quer se testar. Eu quero testar meu equilíbrio junto de uma pessoa altamente desequilibrada. Não tem problema, meu irmão. Vamos te arrumar. Não, eu quero testar minha capacidade de resistir a todos os tipos de entorpecentes que tem aqui na Terra, seja bebida alcoólica, fumo, cigarro, e vou ter que conviver com uma pessoa assim, e eu não vou ceder. Eu quero lutar. Eu acho que eu até vou cair, mas eu quero lutar e superar essa limitação minha. Não tem problema, lhe será fornecida. Mas, Senhor, eu quero vir ser um braço e cego. Porque eu não consigo mais conviver com a minha consciência sabendo que eu maltratei tantas outras consciências, que eu arranquei tantos braços dos outros, deixei tantas pessoas décadas vivendo sem poder enxergar. Eu acho que, no mínimo, eu deveria passar uma encarnação inteira sem poder enxergar. Você me permite isso, Senhor? Quem pede esses gêneros de prova somos nós. Não tem lei de punição para ficar chicoteando consciências, não. Não existe isso. Isso é lei do karma. É coisa de indiano que criou essa identidade cultural, que a gente respeita com total coração e compreende por que eles se sentem assim. Mas a doutrina espírita não explica dessa maneira. Todos fomos criados simples e ignorantes. 1000 encarnações, as primeiras 1000 encarnações que a gente começou a aparecer algum fiasco de consciência, as primeiras 1000 encarnações de todas as besteiras, assassinatos, destruições que você cometeu, nada contou para sua consciência. Você achava que era tudo certo. Você nem via problema, nada disso. Da mesma maneira que você não vai ver um bebezinho passando a mão na fralda, pegando um monte de excremento humano e esfregando na parede. Ele acha normal. Ele não vê mal nisso. Você cuida para ele não se contaminar. Você trata dele para ele não se contaminar. É um bebezinho, ele não tem consciência do que está fazendo. E assim também, você que é mau e perverso, trata bem assim os bebezinhos, por que você vai acreditar que Deus vai ser mais perverso que você e vai ficar maltratando consciências que não despertaram ainda? Não é assim que funciona. Então a gente precisa despertar para essa verdade. Deus não promove mal a ninguém. Ah, mas Deus criou leis que, na verdade, é como se fosse uma placa de madeira. Se você for pelo caminho errado, a placa plaft, te dá uma bufetada. Não, nem de perto. Deus nunca vai impor uma sistemática de provas ou expiações, uma consciência que não quer avançar ou aprender ou se desenvolver. Não é assim que funciona. Existe uma lei de progresso, mas não é compulsório. É totalmente livre. Você escolhe evoluir ou não. Eis o motivo porque a evolução moral na Terra é tão lenta. Talvez de 2000 anos para cá mudou muito pouco.
moralmente falando, tecnologicamente falando, a forma de você subverter, manipular, induzir, controlar milhões de pessoas só aprimorou com a tecnologia. Mas você vê as pessoas tentando manipular e conduzir para um bem melhor ou maior, com naturalidade, você não vê isso facilmente. Né? Isso não surge facilmente. Então, a divina providência, que sempre irá criar caminhos para nos desenvolvermos em amor e sabedoria, não é negociável. Não tem negociação. Não tem negociação. Ah, mas eu não queria estar passando por tal coisa. Eu vou pedir muito a Deus para mudar meu destino. Você não entendeu. Você pediu esse destino. Ele está atendendo ao seu pedido. Você pediu, eu quero me acertar com fulano, com Beltrano. Eu quero transformar aquelas situações de ódio e de dificuldade, de briga, eu quero transformar em amor. Eu não aguento mais esse clima. E eu nem sequer me aguento mais. Eu também quero me transformar. Então nós é que estamos pedindo sempre caminhos para transformar os nossos destinos. Aí quando estamos no meio do caminho, não, a gente quer privilégio, a gente quer atalho. A gente não quer sair andando descalço por aí com o chão pedregoso. Ah, dá pra botar um campinho bonitinho, gramadinho? Por favor, grama cortada, né, Deus? E daquela fininha, aquela boa de futebol, né? Bota aquela fininha pra mim, boa de futebol. Não bota aquela meio capinzal, não, que espeta o pé todo. Ainda tem preferência. Você quer ter preferência do que vai se desenvolver. Não é assim que funciona. Tudo na encarnação nos educa. Tudo, sem exceção. Nós é que não percebemos os princípios educativos que tudo que nos cerca nos educa e nos prepara para o melhor o tempo inteiro. Então, continuando. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Aí fica pedindo. Ah, espírito fulano de tal. Ah, espírito fulano... Não vai pedir para Jesus, né? Que dá ruim, né? Tomar um não. Vai ficar constrangido de pedir para Jesus. Aí fica pedindo para terceiros. Ah, Beltrano, vem aqui me socorrer. Ciclano, vem aqui me socorrer. Para resolver o quê? Só bobagem mesquinha. Só coisas sem sentido. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com valores religiosos? Com valores da alma? Valores com relação ao amor e à sabedoria? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Por que Emmanuel colocou essa frase aqui? Meu querido, o Cristo viveu num corpo físico igual ao seu. Sangrava igual ao seu. Sentia dor igual ao seu. Não tinha diferença nenhuma. Ah, mas eu achava que ele tinha um corpo especial, que era tudo especial. Afinal de contas, né? Padrão Cristo, né? Padrão Cristo só anda de Rolls Royce. Só anda de Lamborghini. Não, padrão Cristo é pé no chão, fera. É sandalinha rasteirinha, pé no chão. E no final, para os discípulos, tirou toda a roupa, ficou só com a nágua de baixo e falou: eu tenho que lavar os pés de cada um de vocês, como os escravos faziam na época. Pedro mesmo, não, Senhor, que absurdo. É um absurdo os nossos irmãos aqui tá permitindo uma coisa dessa. Impossível, eu não vou permitir. E aí Jesus pega e fala: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. E todo mundo ficou chocado quando viu essa história. Como assim, pô? Como assim eu não vou ter parte contigo? Ele vai dar exemplos na sua vida. Ele continuou dando exemplos em nossas vidas. Continuamente. Ele continuou fazendo parte conosco de cada passo. Jesus nunca esteve distante. O Cristo, o Filho de Deus vivo, como era comum chamar na tradição que previa, né, a vinda do Cristo à Terra. Por que todo mundo aguardava a vinda do Cristo? Porque ele não vai te largar nunca mais. Ele vai caminhar do teu lado. Eu sei que você não vai aceitar esse jugo que eu estou te oferecendo. Esse jugo para andar exatamente com o meu lado. Não tem problema. Nós estamos juntos.
Não tem essa. Você vai caminhar comigo. Por isso que ele ensinou, exemplificou. Por que ele deu esse exemplo de lavar os pés de todo mundo? Primeiro, é um ato de reconhecimento ao esforço individual que cada consciência luta para amar um pouco mais, para ser melhor um pouco mais, para servir de uma forma um pouco melhor. Sempre ele vai valorizar o esforço realmente de boa vontade e coragem em se transformar amanhã em alguém melhor do que foi hoje. Sempre isso vai ser valorizado. Então, por que esse símbolo de lavar os pés? Porque ele deixa claro, eu estou aqui como servidor do Pai, servindo as criaturas do Pai. E temos que aprender esse exemplo. Não existe avançar sem esse exemplo do Cristo. Temos que exemplificar esse exemplo. Como? Amparando e cuidando todos que estão na mesma jornada que cada um de nós estamos. Todos estamos na mesma jornada. Não temos ainda sabedoria e não possuímos ainda amor, experiências de amor estabelecidos. Enquanto não temos amor e sabedoria estabelecidos, vamos agindo à torta e à direita, por tentativa e erro. Mais dá errado do que dá certo. Mas o pouquinho que dá certo, ou o muito que dá errado, é valorizado se você predispõe boa vontade, coragem e sentimentos cada vez mais nobres, em avançar um pouquinho mais. Mas boa vontade, força de vontade de fazer o bem. Né? A palavra vontade perdeu a sua dimensão. Então a gente chama força de vontade, todo mundo entende. Então sim, ele não ficou só teorizando. Eu vou gente, vou contar uma teoria para vocês incrível. Vocês têm que ajudar a cuidar de uns dos outros. Você viu alguém doente por aí, Pedro? Dá uma moral pro cara, né? Ele não ficava despachando as outras pessoas para ficar fazendo, não. Ele fazia. Ele ia cuidar de doente por doente. Um por um. Ah, mas ele tinha o poder da cura. Claro, porque ele já faz isso há bilhões de anos. Essa é a diferença. Ele já faz isso há muito mais tempo que cada um de nós. Mas ele está deixando claro, só terás parte comigo se você aprender a criar os mesmos exemplos. Busque exercer o que você acredita. Ah, eu acredito que ser bondoso é maravilhoso. Então seja bondoso em todos os lugares. Viva esse exemplo. Não fique só falando, viva essa realidade. Com quem? Primeiro com quem está na sua casa. O treinamento é combate corpo a corpo. É metro a metro. Não é para você fazer daqui com o espectro de 30 mil quilômetros. Eu vou afetar 30 mil almas com a minha consciência. Não, não vai não. Você não vai afetar nem 30 centímetros. Baixa a bola. Começa devagar. Toquinho, toquinho. Pá, pá. Né? Não tem como chegar a grandes lançamentos, achar que você vai matar no peito e fazer um golaço. Vai devagar. Vai de metrinho em metrinho. Consciência por consciência que já coopera e coabita contigo. Perceba o processo e os princípios de cooperação em que você está inserido. E se sacrifique por eles. Por isso que a cruz do Calvário é o símbolo vivo. Se sacrifique por eles. Não tente ficar transformando os outros, não. Nossa, tá vendo fulano? Vou transformar fulano. Sua missão não é transformar ninguém, é só transformar você mesmo. Não tente ficar transformando as pessoas. Use a consciência que Jesus deu o maior exemplo de todos os tempos. A consciência do Cordeiro. Ele não reage, ele não maltrata, ele não dá coice. Ele não é consciência de cavalo, ele não é consciência de rinoceronte. Consciência de Cordeiro. E o Cordeiro não vai ficar contrariado com o abate. A pessoa às vezes pode abater as nossas confianças, alguém pode bater as nossas esperanças. Qual o problema? Deixa para lá. Recupera a esperança, recupera o bom senso, recupera tudo. Se reestrutura. Aceita todos os infortúnios que outras consciências queiram te exercer contra ti. Não tem problema. O problema é se você ficar zangado e querer fazer o mesmo. Vou mostrar para vocês que vocês estavam fazendo coisa errada. Tá vendo como é que dói? Tá vendo como é que maltratar é ruim? Mas você está maltratando também, né? Você está replicando o ato que você condena.
Não é esse o caminho que o Cristo ensinou. Então a cruz do Calvário é um símbolo profundo. A gente não alcançou essa grandeza nem de perto. Então quem deseja liberdade, de quê? A liberdade de si mesmo, de si para consigo. Nós nos prendemos, nós nos enclausuramos em um monte de ideia perturbada, em um monte de pensamento alucinado. Não, eu vou mudar o mundo vai se transformar sem ninguém ter que trabalhar, sem ninguém ter que fazer nada. Todo mundo vai ter a mesma capacidade de igualdade. É? Você tem certeza disso? E é isso que você quer impor, para achar que as pessoas vão se transformar para alcançar alguma coisa diferenciada. Então a frase é chocante. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. A sua consciência descobriu um desígnio supremo. Descobriu que ser bondoso, tolerante, né? Como diz lá, como Jesus compreendia a verdadeira caridade, o verdadeiro sentimento da caridade. Não vamos confundir com beneficência. O ato mecânico beneficência, mas ao contrário, o sentimento real da caridade. Benevolência, né, para com todos. Ser bondoso, genuinamente bondoso, para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Aí você descobre esses desígnios supremos. Aí você não quer cumpri-los. Você escolhe não cumpri-los. Você escolhe, então, ficar prisioneiro a outros desígnios que não são supremos. Essa é a lógica da frase. Você é prisioneiro de você mesmo. Então, sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, ou seja, nós vivermos como Jesus compreendia todas as outras consciências, quem nos fazia mal, quem não nos faz mal, ele compreendia. Aquela pessoa não tem capacidade ainda de amar. Aquela pessoa não tem sabedoria. Aquela pessoa, quando enxerga um problema, quer igualar a zero. Gente, falta alguns segundinhos. Eu vou abrir a outra sala e mando o link para vocês, ok? Aí a gente termina esse trechinho aqui e inicia o Livro dos Médios. Desculpa aí pelo andar da hora. Ok. Só esse trechinho final, desculpa aí com o caminhar do tempo, mas é importante te aprofundar um pouquinho aqui. Sem a compreensão de Jesus, não quer dizer Jesus te compreendendo, não. Não foi isso que ele quis dizer nessa frase, não. Sem o modus operandi da compreensão como Jesus compreendia a todos, é isso que ele quer dizer. Sem a compreensão de Jesus, ou seja, sem essa forma como Jesus compreendeu a todos, viveu essa experiência e demonstrou, deu esse exemplo, no campo íntimo, ou seja, você também construir essa mesma compreensão no seu campo íntimo, associada aos atos de cada dia. Então quer dizer que não é o cachorro que está latindo para arrancar minha paz, não? Não. O cachorro sempre late, ele só late, é assim mesmo. Então quer dizer que o vizinho está gritando, brigando, não sei o que, isso não tá roubando minha paz, não? Não está não. Você escolhe querer que não exista alguma coisa para se manter exatamente onde você está. Isso não é desafiar o seu potencial de compreensão. Isso não é colocar a sua capacidade de compreender a todos como Jesus compreendeu. Isso é justamente não colocar o exercício da compreensão na prática. Então, sim, sem essa forma, modus operandi de compreensão que o Cristo exerceu aqui na Terra, com essa modalidade, personalidade chamada Jesus de Nazaré, no seu campo íntimo, ou seja, de cada um de nós, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. A pessoa sempre vai ficar preocupada. O vizinho se mudou. Meu Deus, quem será que vai entrar agora nessa casa do lado? Meu Deus, estou preocupado. Está preocupado por quê? É uma preocupação inferior. E a pessoa começa qualquer tipo de azedume para jogar consciência em situações de contrariedade, de tristeza, de agonia, de aflição. A pessoa quer jogar consciência nesses buracos. Por quê? Para quê?
Ah, não, mas isso pode roubar minha paz. Mas você não sabe o que é paz ainda. Você acredita que paz é você se isolar no meio do nada, com todas as necessidades atendidas. Isso não é paz. Nem de perto. Nem as plantas, nem o reino vegetal, nem o reino mineral tem essa moleza, não. Você quer, mas você vê o diamante, que pedra bonita, que coisa linda, transparente, aquilo ali é carbono. É carbono numa forma super, ultra compactada. Um grau de equilíbrio que alcançou ali, quando você estuda a estrutura do carbono para essa estrutura cristalina, o que você descobre? Ele teve que passar por pressões e temperaturas absurdas. Então quer dizer que Deus não estalou o dedo, falou fez-se a luz e de repente apareceu diamante no planeta? Não, claro que não, né? Ele vai dar esse molinho pro reino mineral? É claro que não, pô. Se ele não dá mole nenhum pro reino mineral, vai dar para nossas consciências. A gente precisa despertar para isso. Senão a gente fica com essa coisa doida de achar que compreensão, de vivenciar a compreensão de Jesus, Jesus tem muita compreensão e ele que joga paz aqui para cima de mim. E aí eu fico melhor, sabe? Você nunca tem que fazer nada. Você nunca tem que pilotar o seu próprio destino. Desculpa avisar isso, mas o nível de autonomia que você detém é absurdo. Você vive a consciência que você quiser. Se você quiser viver a consciência da contrariedade, da reclamação, das formas mais peçonhentas de agir e reagir na vida, contaminando plenamente todos os recursos divinos que já habitam em você, não tem problema nenhum, é permitido. Você é livre para fazer essa escolha. Só que você vai criar um monte de preocupações inferiores e vai parar de evoluir, preocupada com um monte de bobagem que não leva ninguém a lugar nenhum. Então eu tenho que ser insensível aos outros? Não falei isso. Eu falei, usa a mesma compreensão que Jesus tinha para com todos. Se vê uma situação adversa, não fica zangado, chateado. Não fique zangado e chateado por qualquer motivo. Compreenda o estado psíquico que os outros estão vivendo. Então isso quer dizer que eu tenho que aceitar pessoas que não gostam de trabalhar? Exatamente. Então eu tenho que aceitar pessoas que só gostam de viver, por exemplo, dançando, cantando funk, fazendo barulho, perturbando a vida de todo mundo? Exatamente. Exatamente. Aquela consciência precisa disso, você não. Se ela precisa disso, qual o problema? Fazer o quê? Deixa ela viver aquela forma de vida. Poxa, mas meu dia fica perturbado porque eu não aceito essa música. Então, o não aceito é que é o problema, né? Se você usa a compreensão do Cristo, você não tem esse problema. Você não viu Jesus, por exemplo, chegar e falar o seguinte: eu não aceito o reino, esse reino que se estabeleceu aqui na Terra, essa coisa perturbada chamado Império Romano. Eu não aceito o Império Romano. Ele falou isso? Não, nem de perto. Nem de perto. E depois, quando você descobrir que a implantação, né, do próprio reino, da própria estrutura governamental, física da Terra, ele é uma forma de avançar a humanidade e que foi sim permitida pelo Cristo, você começa a observar tudo com uma diferença absurda de como você observava antes. Tudo existe um motivo para ser, tudo existe uma construção, tudo existe um plano de mais ou menos 7.000 anos. Se você não consegue perceber o plano de 7.000 anos, foca no de 7 dias. Não, mas eu não consigo perceber 7 dias. Foca em 7 minutos. Mas também não consigo 7 minutos. Tá bom, vai, foca em 7 segundos. Foca em alguma maneira. Enxergar a vida como realmente ela é. Um grande treinamento, uma escola maravilhosa. Faz com que a gente não se preocupe com milhões de coisas. Você não se preocupa com milhões de coisas. Você não está preocupado se daqui a 3 semanas vai chover muito e você não vai conseguir colher a sua plantação de arroz. Você não planta mais arroz. Alguém faz isso para você. E se a plantação em Santa Catarina ficou ruim, não tem problema, do Mato Grosso deu certo.
E não vai ser abalado o sistema de distribuição. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ficar a menos 10 encarnações sem desencarnar com fome, como já aconteceu no passado. Você vai encontrar ossadas humanas de 80 mil anos. Você acha que essas pessoas estavam fazendo o que aqui? Nada. Não estava evoluindo? Éramos nós, evoluindo da mesma maneira. Só porque a gente não lembra, não quer dizer que não foi importante. Mas olha o quanto se deu de salto para a gente não se preocupar mais fortemente com as questões tão materiais. Ninguém chegava aos 40 anos. Todo mundo desencarnava antes. Você não tem mais essa preocupação agora. Porque parece que está de propósito. Eu vou fazer sobrar mais tempo na vida deles para eles se preocuparem mais com eles mesmos, com a própria essência deles. E parar com preocupações inferiores e bobas. O mundo inteiro se desenhou e apresenta isso para todos nós. Todo mundo reclama de engarrafamento, mas você vence 30 e poucos quilômetros em menos de 1 hora. 30 e poucos quilômetros no passado eram dias de viagem. Isso se você chegasse no local. Hoje você cruza, vai e volta, distâncias absurdas, e ainda assim reclama. Então a gente precisa compreender que quem é quem não possui compreensão para o atual status da vida somos nós mesmos. Nós é que temos essa dificuldade. Então ninguém se descuide ou esqueça, ou seja, ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os tempos religiosos do mundo. E não foi à toa que Emmanuel quis deixar essa expressão. Nós já aprendemos lá no estudo do ESD, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o que significa esse espaço físico. Exatamente, espaço físico, quando você desencarna e você fica nessa região chamada umbral. Cara, você desencarna com raiva de alguém? Quer bater em alguém? Quer fazer mal? Quer tentar explodir um pouco de tudo? Não tem problema. Existe um local onde a sua consciência habita nessa frequência. É esse local, apelidado de umbral. Não, minha consciência só quer amar e servir. Vai existir um local natural, um estado de frequência natural que condiz com a sua frequência psíquica. Não, mas eu tenho uma frequência psíquica que, na verdade, eu não quero nem fazer mal a ninguém. Mas eu quero mais é que tudo se dane. Não gosto de nada, não quero saber de nada. Eu acredito que tudo isso é tudo bom e não dá presta. Vai existir um local onde centenas de milhares ou milhões coincide com a sua forma de sentir a vida. Vai estar adequado às suas mesmas vibrações psíquicas. Não tem problema nenhum. Ninguém te joga em lugar nenhum. Então, ao mesmo tempo, quando ele usa essa expressão umbral, nos tempos religiosos, alguém pode até falar assim, puxa vida, isso não é meio pesado, não? Mas tem pessoas que se engendram em cometer crimes, desvios financeiros, manipulações financeiras, manipulações de poder através do meio religioso. E ele fala sobre isso, que os homens, contudo, estendem a esse departamento divino, que seria dos valores religiosos, a sua viciação de sentimentos. Então, se na sua viciação de sentimentos você quer manipular pessoas e você fica feliz ao manipular pessoas para benefício próprio, não tem problema nenhum. Você está transformando aquele local, que deveria ser um templo, para as pessoas renovarem os seus valores psíquicos, renovarem os seus ideais morais, você transforma num verdadeiro umbral. Você só pensa o mal, só pensa coisas desequilibradas, só pensa como levar vantagem, como enriquecer ilicitamente. Não tem problema nenhum. O Cristo está lá. Ele se encontra nesse umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? O que você foi fazer ali? O que você quer para o seu destino? O que você quer para a sua vida que seja diferente? E claro que todo mundo vai responder, eu quero ser feliz. Mas que felicidade é essa que você busca? A felicidade da terra? Que você tem que enriquecer, ficar bilionário e todo mundo fica pobre? Porque esse movimento é inevitável.
Não, mas aí se eu escolher, pelo cálculo matemático que eu fiz, vários matemáticos falam isso. Eu fiz um cálculo matemático e eu descobri o seguinte: é, se na verdade eu escolher não ser bilionário, outra pessoa vai ser bilionária no meu lugar, ok? Mas vamos imaginar que ninguém mais escolha ser bilionário. O que todo mundo descobriu? Ué, todo mundo vai ser pobre. Eu não quero esse negócio de todo mundo ser pobre. Eu digo materialmente, nessa coisa egoísta, maluca, materialmente. Ué, como assim você não quer ser pobre? Você vai reencarnar em diversos lugares diferentes. Você vai reencarnar com capacidades e potenciais de se manifestar aqui na Terra de forma diferente. Você não vai reencarnar com o mesmo potencial. Não é assim que funciona. Não, nessa encarnação eu sou poliglota. Eu falo 6 idiomas. Quem disse que você vai poder falar 6 idiomas na próxima? Não é assim que funciona. Não, mas agora eu reencarnei. Eu sou um exímio engenheiro. Eu sou um exímio matemático. Eu sou. É? É mesmo? Quem disse que na próxima você vai poder reencarnar com esse potencial? Não é isso que você está se desenvolvendo para ser um super especialista que vai pisar em todo mundo que não é especialista. Não é para promover o orgulho e a vaidade exacerbada. Senão, o projeto divino seria uma máquina de desconstruir consciências. Não é assim que funciona. Ele te brinda com bastante potencial e fala: olha, depois não vem me reclamar que você não tinha condições de explicar para alguém sobre matemática. Lhe foi fornecido mais permissões a você acessar os seus arquivos de tudo que você já tinha se desenvolvido, até mesmo fora do corpo físico. Você escolheu guardar esses conhecimentos só para você. Você que não quis servir ao projeto do Cristo, que é desenvolver a todos, capacitar a todos, para o benefício de todos e evolução de todos. Então a gente precisa se perguntar: o que nós estamos buscando quando estamos buscando seguir o Cristo? O que você está achando que você quer buscar? O que você quer encontrar ao seguir o Cristo? Essa é uma pergunta que devemos colocar. Escreve num papel e coloca na porta da geladeira, na porta de casa, no banheiro, qualquer lugar. Por isso, quando você olha para a pergunta: o que você está querendo, me buscando? Porque o Cristo tem um trabalho complexo, que ele deixou claro qual é esse trabalho. Nenhuma ovelha que meu pai me confiou será perdida. Nenhuma. Ele não falou: na verdade, eu vou fazer a média de desvio padrão e vou trabalhar com 95% de confiança. Não, ele não falou isso não. Ele falou: nenhuma. Zero. Não é amostra, não. É população 100%. O projeto do Cristo não é amostral, parcial, 5 mil pessoas, 10 mil. Não, é toda a humanidade. 1/3 está encarnada. 2/3 estão desencarnadas. 8 bilhões encarnadas. 16 desencarnadas. Faz a conta. 24 bilhões. Deve ser em torno de 25 bilhões de almas. Somente este planeta. Fora o conjunto de faixa de evolução moral, de evolução em relação a amor e sabedoria, que ele está a par, que ele está responsável. Ele não está responsável por planeta físico. Ele está responsável por uma faixa evolutiva. Senão, lá na estrela de Sírios, né, quando no livro Renúncia, Alcione pede para voltar para ajudar Pollux, Alcione não precisava pedir a Jesus, né? E Alcione, no início do livro, você vê a narrativa, Alcione sente uma necessidade de ajudar Pollux, que ficou para trás, e ela pede uma audiência com Cristo para solicitar apoio aqui à Terra, explicitamente Pollux. Mas essas almas brilhantes, você nem escuta falar, ninguém registra na história da humanidade. Né? Então é isso aí, gente. A gente tem que começar a se questionar: por que eu estou seguindo Cristo? O que eu quero do Cristo para o meu destino? O que a gente quer? A gente precisa sempre se perguntar sobre isso. Isso é essencial para todos nós. Então vamos aqui. Deixa eu retornar aqui.
Vamos lá, Livro dos Médiuns. Pam, 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 pam. Deixa eu ver se eu não... Acho que eu marquei sim, calma aí. Ensaio teórico sobre as aparições já foi. Já fechamos esse item. Então, quem estiver com o livro em mãos... É 109, é o 110. Isso, 110. 109, perdão, é o 109. Então, é específico. Quem estiver com o livro em mãos, Livro dos Médiuns, saiba que, eu gosto de repetir isso, que às vezes a pessoa pega o estudo no meio do caminho, acontece, aí a pessoa saiba que o Livro dos Médiuns, os itens são seriados, né? Então, eles se repetem, eles não modificam a contagem por capítulo. Isso é uma vantagem, né? Então, ainda estamos no capítulo 6 das manifestações visuais, ok? Então, Kardec está detalhando esse aspecto sobre, afinal de contas, você viu um espírito desencarnado? Afinal de contas, o que você viu? Qual o objetivo disso? Então, já estudamos também o ensaio teórico das aparições, né? E esse ensaio teórico é importantíssimo, nós percebemos com a profundidade que é, a ponto de, no passado, as pessoas utilizarem, né, aquela alteração no líquido chamado humor vítreo e começar a ver manchas por aí, achar que é espírito, né? As teorias mais estranhas, mas que ganharam espaço, e Kardec teve que responder na Revista Espírita. E agora estamos no item 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. De todas as manifestações. Então ele foi bem categórico. Todo e qualquer fenômeno mediúnico, ele não é um processo mente a mente. Não existe incorporação, um espírito está dentro do outro. Não tem nem sentido físico, já que eles não são matéria. Não existe o dentro do outro ou fora do outro. Ele não é matéria, ele não tem volume. Se ele não tem volume, então não pode ser algo explicitamente com a consciência em si. O que ocorre é por essa quantidade de fluido universal, essa constituição perispiritual que nós manipulamos o tempo todo. É assim que a gente manipula e faz com que o corpo físico se movimente, faz com que o corpo físico adquira certas funcionalidades, é a partir desse fluido. Então, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Ele deixou claro com relação às explicações até mesmo sobre a parte de visão, de você ver um espírito. Ninguém vê espírito. Todo mundo vê o perispírito do espírita. E a forma que aquele espírito escolheu exercer. E às vezes, por questões de memória, ele vai escolher vestimentas que a pessoa reconhece. A mãe de André Luiz, quando apareceu para André Luiz, ela não apareceu com o brilho, com os potenciais dela. Ela apareceu com a roupinha, né, com aquele avental que ela usava sempre na cozinha. Ele viu a mãe na caricatura mãe do lar cuidando da cozinha. Porque havia também ali uma memória dele de muito profundo carinho com aquela forma física, com aquela aparência física, mais do que a forma, mas assim a aparência. Então os espíritos, eles escolhem moldar o perispírito como bem entender, inclusive para estimular, né, outras consciências a se libertarem em certos aspectos com certas memórias. Então, o conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Dos próprios espíritos, porquanto, notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho. Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Então, isso que é muito legal, né? Você vê o próprio Kardec. Gente, olha só, quem deu essa explicação, e faz todo sentido.
Quem deu as explicações de como ocorre a manifestação dos espíritos na matéria, como nós, espíritos, reencarnando, estamos manipulando a matéria através desse corpo físico, né? Nossa, é tão bom o tato, eu toquei numa superfície tão lisinha, eu toquei numa superfície aveludada, nossa, que sensação boa. Você nunca tocou em nada. A sensibilidade elétrica do sensor chamado tato, que está no seu sistema nervoso, é que leva essa informação até o seu cérebro, até essa caixa cinzenta, que traduz numa sensação. Mas, na verdade, o espírito não tem forma, então você nunca tocou em nada. É um transdutor, é um sensor. Igual as pessoas falam assim, escala de temperatura. Não existe escala de temperatura, isso é invenção humana. Não existe temperatura no universo. O que existe é grau de agitação molecular. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, seja de gás, ou seja da matéria física, quando está mais agitado, os átomos estão mais agitados, a gente tem a sensação de quente. Porque o nosso corpo físico enxerga quente e frio. Agora, espíritos, ele pode fazer uma reunião em cima de um sol. Ele pode ir perto de uma explosão nuclear. Aquilo não afeta ele fisicamente. Ele não tem corpo físico. Né? Então, continuando. Aí encontraremos ainda a de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Olha que essencial esse estudo. Por que é tão complexo estudar o Livro dos Médiuns? O Livro do Médiuns dá uma volta gigantesca para falar o seguinte: não tem como você pensar, lembrar, compreender o fenômeno da mediunidade de uma maneira mais profunda sem essa compreensão de que toda manifestação da nossa consciência requer um fluido. Você manipula fluidos o tempo todo. Você está vestindo um corpo físico que 60% dele é água. 60% do seu corpo, ou 70%, é água. Você está vestindo um corpo fluídico mais grosseiro. E você tem um corpo fluídico menos grosseiro, que a gente quis chamar de perispírito. E sim, você precisa, especialmente do perispírito, para se manifestar, seja encarnado ou desencarnado, em qualquer tipo de atividade. Então, tanto melhor as compreenderemos, ou seja, os outros fenômenos, né, e as comunicações, quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Então, Kardec foi bem estruturante. Quanto mais a gente compreender a causa primária, que é o perispírito, e como ele se manifesta e se organiza e funciona em cada tipo de manifestação mediúnica, melhor vamos compreender o processo e melhor vamos interagir com essas potencialidades. Então, quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente, por si mesmo, o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso aqui e é tão difícil de a gente compreender? Eu estou no meio espírita desde que eu nasci. Isso não quer dizer que eu aceitava as coisas que as pessoas faziam. Eu já vi pessoas fazendo muitas coisas doidas. E eu era criança, eu já não aceitava aquilo quando era criança. Eu ficava vendo aquilo, eu falei, que coisa de doida. Por exemplo, eu entrava quando era criança, né? Eu frequentava uma casa espírita e eu ia tomar muito passe, né? Eu ia pro passe, aí eu sentava lá no passe, aí a passista brigava comigo, né? Descruza a perna. Aí eu descruzava a perna. Bota a mão para cima, bota a mão para cima aqui na perna, no colo, né? Tem que ficar com a mão para cima. Aí eu olhava depois para minha mão, né? Mas qual a diferença da frente, das costas da mão? Né? Porque tinha essas fotos antigamente, não sei se vocês são muito mais antigos assim também, né? Tinha umas fotos que as pessoas colocavam dentro de sala de passe, onde tinha uma foto de uma chuvinha, umas gotinhas caindo na cabeça de uma pessoa, aí depois a mão estendida, chuvinha saindo de uma mão, caindo na outra. E eu olhava para aquilo e falava, ué, vai ser igual a chuva, né? É igual a água. Eu estando com a mão para cima ou com a mão para baixo, vai molhar do mesmo jeito, né?
O que que tem a ver, cara? A mão tá pra cima, tá pra baixo, eu ficava olhando pra minha mão. Por que que a pessoa acredita que a mão pra cima é diferente da mão pra baixo? Qual a diferença? É mão, né? E outra coisa, cruzar a perna não podia. Eu falava, por que que não pode cruzar a perna, né? Porque não tinha nenhuma foto de ninguém cruzando a perna. Não mostrava a perna de ninguém na foto. E eu acho que eu era meio chato, né? Então nessa época eu ficava pentelhando o juízo de todo mundo. Mas senhora, ali não tem ninguém de perna. Ali não dá pra ver se a pessoa tá com a perna cruzada ou não. Não, mas tá assim, você tem que aceitar o que eu tô falando. Eu morria de rir. Eu mole não. É muita coisa doida que as pessoas vão inventando, né? Umas coisas assim que não tem nada a ver com o espiritismo. É crendice pura. A pessoa não está estudando. Se a pessoa estivesse estudando o mínimo do livro dos médiuns, saberia que é tudo bobagem que está sendo falada. Tem pessoas que recebem passe simplesmente por estarem próximas umas das outras. O impor a mão é muito mais um princípio de você se impor a essas questões. Quando você vai pegar, por exemplo, o livro de André Luiz, onde ele narra um pouco mais em detalhes, observando fora do corpo físico, esse fenômeno de manipulações de outros fluidos através do princípio da vontade, durante um passe, você vai compreender que não tem nada a ver com, não tem nada a ver com braço, perna. Não, porque se eu cruzar a perna, né, se eu sentar e cruzar a perna para baixo, para trás, nossa, eu estou fazendo um bloqueio. Um bloqueio. Aí eu fico pensando assim, mas então tá bom, então vai tirar um raio-x, você vai lá tirar um raio-x e cruza. Cruza assim a perna em cima da outra e você vai bloquear, né, o raio-x de entrar no seu corpo físico. É óbvio que não, pô, vai atravessar você, pô. Vai atravessar seu corpo físico todo e vai impressionar uma chapa que está atrás de você. Se você não consegue parar o raio-x, quem disse que você vai conseguir parar um fluido ainda mais etéreo, ainda mais complexo, que são os fluidos de energias fisiopsíquicas que estão sendo trabalhadas pelo psiquismo, pelo pensamento de um médium, espelhando as luzes divinas para outro que está recebendo. Então, tem muita coisa doida que as pessoas faziam. E balançavam mão, e fazia isso, fazia aquilo. Mas o que depois eu fui percebendo é como o médium se sentia bem para aplicar o passe. Né? E quando era criança, né? Vai falar alguma coisa na década de 80 que você não vai cruzar, não. Hoje em dia é tudo diferente. Não, que charminho, né? Falou que não vai cruzar. Vai fazer isso na década de 80 para você ver só. A reação vai ser totalmente diferente, né? Mas ficou claro aqui, gente, se o 109... Alguém quer fazer alguma pergunta desse item 109? Bem claro aí, né? Então tá bom. Ele é Então, bem detalhista. Vamos para 111, que aí a gente vai. é isso. 110, né? 110, só para a gente fechar aqui o 110. Então vamos lá, 110. Longe estamos de considerar como absoluta e como a última palavra a teoria que apresentamos. Kardec muito sensato. Nunca botou algo que não pudesse ser trabalhado a mais, né? Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos, por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Se é uma hipótese, não se lhe pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e como tal, vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores formulam para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgios. Então, Kardec, de uma maneira muito clara, muito aberta, deixa muito transparente. Esse projeto, essas explicações não derivam da minha consciência. Eu não sentei e inventei isso. Eu concatenei e interpretei essas respostas dos espíritos e assim eu desenvolvi a explicação desses princípios. Então, Kardec, como ele tinha uma base muito boa de conhecimento, de física, de química, de
tudo mais um pouco, ele sempre tentava levar a percepção que ele tinha aqui da matéria, que ainda era incompleta, como ainda nós hoje sabemos que nós temos uma versão ainda incompleta da matéria. E naquela época, né, não sei se vocês se recordam, o que mais a teoria materialista defendia é que você era um conjunto, um aglomerado de átomos. Desde a Grécia Antiga surgiu essa teorização da matéria, que a matéria é um conjunto de átomos. Até a palavra átomo vem da Grécia Antiga, né? Demóstenes, ele apresenta esse conceito. Não vou dizer simplesmente que era um conceito abstrato, mas era um conceito que, como ele percebia a vida, como ele percebe a matéria. Da mesma maneira que você chegar para umas pessoas de antigamente e falar, aliás, mesmo de hoje, né? Se você falar o seguinte, olha para o Sol, olha de novo, olha daqui a 4 horas, daqui a 5 horas. Quem está girando, o céu ou a Terra? Tem pessoas que vão dizer, parece que é o Sol. Ela está errada? Não. No referencial Terra girando, realmente parece que é o Sol. Parece que é o Sol, realmente parece. Né? Igual você sentar num carro meio abaixado e olhando para a janela. Você vê um monte de árvore correndo. A árvore não está correndo. A árvore está parada nos mesmos lugares. Quem está correndo é o carro. Então, dependendo do referencial, é diferente a sua forma de observar o fenômeno. Totalmente diferente. Né? A evolução do raciocínio, de como se observar um referencial e fazer contas a partir de um referencial no mundo da física, é que surgiu a teoria da relatividade. Né? A relatividade tem a ver com o referencial, a sua relação, como você está observando alguma coisa em alta velocidade. Naquele referencial, como que fica relativizado grandezas que antigamente as pessoas achavam que nunca mudava. Todo mundo achava que grandeza, tempo e espaço era fixa. Alguma coisa tem 1 metro, vai sempre ter 1 metro. Alguma coisa que levou 10 segundos, vai sempre levar 10 segundos. Aí você depois descobre que essas teorias que botaram tudo eterno, achando que nada disso se modifica com o tempo, você descobre que está errada. Né? Não sei se vocês sabem, mas o satélite que tem GPS, né? Nossa, Global Positioning System, né? GPS, Sistema de Posicionamento Global. Aí você bota no celular, você vê no mapa onde você está, nossa, que maravilha da tecnologia. Aquilo ali não funciona sem a correção da teoria da relatividade. A maioria das pessoas não sabe disso. O satélite está numa altitude em que ele dá várias voltas no planeta em apenas um dia. Todo mundo está achando que o satélite está voando em cima da sua cabeça, paradinho, junto com você, estático. Ou seja, o planeta dá uma volta e dá uma volta junto com o planeta. Um planeta fecha um período de 24 horas, as pessoas acham que o satélite está em cima das nossas cabeças, voando na mesma velocidade tangencial da Terra. Não, lógico que não. Os satélites estão a uma velocidade absurda. Milhares de quilômetros por segundo. E o problema é que como é que funciona o GPS? Você coloca um relógio atômico dentro de cada GPS. O GPS ele não mede distância, ele mede tempo. Exatamente, ele mede tempo, com 9 casas decimais. Ele tem um relógio atômico lá dentro. Então, ele mede 1 segundo com 9 casas decimais. Então, o que esse relógio atômico ele faz? Ele mede o tempo de triangularização. Ele mede o tempo. A velocidade com que a radiofrequência se comunica, ele sabe, é fixa. Não muda. Só que aí descobriram, fizeram todos esses cálculos. Quando botaram isso para funcionar, dava tudo errado. Até que alguém falou o seguinte, vamos pegar os cálculos de Einstein, que na verdade não é de Einstein, né, da esposa dele, vamos pegar os cálculos da teoria de Einstein e vamos pegar os fatores, tentar chegar em fatores de correção e vamos ver se funciona. De repente vai corrigir esses erros grosseiros que a gente está observando.
E aí, quando fizeram isso, funcionou. Funcionou. Então, o tempo que passa lá em cima, em alta velocidade, para o relógio atômico, não é o mesmo tempo que passa aqui para a gente aqui embaixo na Terra. Isso é impressionante, né? Chega a ser assustador. Como assim? Lá o relógio atômico está contando tempo de uma forma diferente. O tempo para ele lá passa de forma diferente. Não passa de forma igual, como passa aqui para todos nós, né? Então, é mais uma comprovação dessa teoria, né? Que realmente todos nós estamos mergulhados numa estrutura espaço-tempo, num tecido espaço-tempo, chamado essa matéria mais grosseira, e que os espíritos não estão prisioneiros a isso, né? Espíritos que já se libertaram desse estágio, né? Até mesmo quando desencarnamos, a gente não está prisioneiro a essa situação espaço-tempo. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque antes, nessa época de Kardec, a teoria da matéria era muito profunda. Eles diziam que tudo era matéria. Aí depois, com o avançar da teoria, de todas as teorias, começaram a estudar o raio-x, né? Quando teve o advento do raio-x, foi um choque para a comunidade científica e foi um choque para todas as teorias materialistas, que acreditava que todo ser vivo, toda matéria, era um conjunto um acumulado de matérias grudadas uma na outra e que não tinha espaço entre elas. Aí o que a gente acabou descobrindo? Todo mundo acabou percebendo, quando vai estudar essa parte atômica, e que as pessoas ficam com vergonha de falar a verdade, né? Tem uma certa vergonha, porque a ciência não gosta de fazer meia-culpa, né? Ah, eu estava errado. Igual recentemente, né? James Webb provou que o Big Bang não existiu. A teoria do Big Bang é furada. Mas isso é outro momento. Então, o que aconteceu com relação ao advento do raio-x? Você passa um raio gigante dentro de um corpo de alguém, atravessa osso, atravessa tudo e impressiona uma chapa. Como? Quando começaram a continuar investigando cada vez mais, descobriram que o núcleo de um átomo é como se fosse uma bola de futebol no meio de um gramado, do Maracanã, vai? Você pega o Maracanã, bota uma bola lá no meio do centro do centro do campo do Maracanã. Sabe qual é o próximo elétron? Qual é a distância que vai ter o próximo elétron? É do lado de fora do Maracanã. Existe muito mais espaço vazio do que matéria. Como é que ficou a teoria do átomo? Só o núcleo tem massa. Só o núcleo que tem realmente mais massa, né? Você não tem massa no restante. Se o restante é elétrons, não tem massa suficiente quantificável. Agora, o núcleo não. O núcleo tem massa. Tem nêutrons, tem prótons. E isso tem massa, né? O núcleo, o nêutron, tem massa. E o que descobriram? Existia muito mais vazio do que massa. E aí foi um choque, né, para toda a comunidade. Inclusive, isso foi um abalo generalizado, com todas as teorias, dizendo que você não é esse bloquinho de massa, achando que você é um bloquinho de Lego ou um bloquinho de massa de modelar. Você não é isso. Então, isso transformou completamente a nossa forma de enxergar a própria teoria materialista. Isso foi uma chacoalhada na própria teoria, né? Claro que eram só teorias, mas tinham pessoas que eram vidradas e aprisionadas, amavam a teoria da matéria ser super uma pasta bruta, e que você era essa pasta bruta. Então isso mudou completamente, né, com o advento desses avanços. E o mesmo aconteceu com a teoria da relatividade. Foi um choque para todo mundo. E igualmente agora, o James Webb, né, o Hubble, não tinha capacidade de enxergar uma distância muito longa. Né? Quando digo distância, é distância em termos de tempo também. É espaço-tempo tão longe. Quando botaram o James Webb para focalizar em lugares absurdamente longes, tipo como se fosse o equivalente a 10, 15, 16 bilhões de anos atrás, porque a luz, alguma coisa está muito distante, quer dizer que a luz está demorando muito tempo para chegar até aqui. Né? E como o espaço está se expandindo, o tecido do espaço está se expandindo, por isso que não chega tanta luz aqui, né, na Terra,
Quando ele olhou algumas galáxias muito distantes, as galáxias tinham que ser muito maiores, muito mais largas. Aí todo mundo, poxa, mas não é tão larga porque tem pouca energia. Não, tinha muita energia mensurada. A galáxia tinha um diâmetro super pequeno. Ué, mas se lá, tanto tempo atrás, a galáxia é tão pequena, então não teve essas. Não, eles não estão. Então lá não está percebendo essa expansão como nós estamos percebendo aqui. Então ele começou a cair em contradição à própria teoria do Big Bang, que tudo começou de um núcleo, explodiu e está se expandindo continuamente. Se está se expandindo continuamente, a galáxia mais antiga, mais distante, ela tinha que ter um diâmetro muito maior. E não tem. Então a própria teoria que surgiu a partir de uma medição de radiofrequência, né, de ruído das galáxias, de ruído de leitura de fundo, né, ela caiu por terra, porque ela só tinha essa evidência. Ou seja, esse ruído de fundo tem outra origem. Outra origem. E é impressionante, né? Quanto mais as pessoas vão estudando, e o universo assusta todo mundo, né? Muita distância, tudo muito gigante. Só que eles não sabem que você pode viajar para qualquer lugar desse da velocidade do pensamento. Não existe uma limitação. Para quem já alcançou a amor e a sabedoria e quer trabalhar sempre em nome e a favor de todos, para o bem de todos, ele não quer ir lá para o outro lado para poder pegar um asteroide gigante de níquel, para capturar o asteroide para vender aqui o níquel. Ele não quer ser minerador da galáxia, né? Ele não quer sair procurando metais preciosos, nada disso. Ele quer, na verdade, procurar o amor e a sabedoria, que é o bem mais precioso a se minerar, né? Em nossa própria consciência. Então é isso, gente. Desculpa aí a volta toda. Eu não queria iniciar hoje, porque essa teoria da alucinação, acho melhor a gente começar com calma, né? Tudo bem para vocês? A gente fechamos então aqui o 109 e o 110. Tudo bem? Ele é muito meticuloso, né? Ele é. Kardec é impressionante. De uma humildade incrível. Não leva crédito em nada, não quer absorver crédito em nada. Diz que o próprio pensamento dele pode depois ser completado. Que é muito rudimentar e simples essa explicação que ele está conseguindo perceber. Você, caramba! Você fica assim, meu amigo, seu rudimentar e simples é nada para. É assim. Eu não consigo. A gente tá, tipo, alguns milhões de anos atrás. Então, parece que a gente está numa galáxia bem distante, tentando enxergar aonde está o pensamento, né, de Kardec. É impressionante ele ter essa disposição de não viver o egoísmo e não viver essa coisa egocêntrica, essa coisa orgulhosa, vaidosa. Ele vive realmente uma pureza que é impressionante. Você não vai ver isso por aí nesses ambientes acadêmicos, cientificistas. Você não vê isso. Você vê o contrário. As pessoas têm uma percepção torta e diz que é uma lei essencial, eterna. E desencarna negando outras evidências que provam o contrário. É impressionante. Ele fala: não, pode acontecer. Isso é só uma prospecção inicial. A prospecção inicial dele tem milhares de páginas que ele escreveu. Você olha hoje em dia o que as pessoas escrevem e você fica chocado. Caraca, a pessoa não escreve nem um terço, nem um, sei lá, um décimo e faz afirmações muito mais profundas, conjecturas eternas. É impressionante. É de uma simplicidade e foco, né? E não querer parar a discussão, parar e dizer encerrou, tá aqui, é isso. Ele nunca esteve com essa predisposição, sempre reagiu ao contrário, né? Foi incrível mesmo. Bem, então vamos lá, né? Andréia, você quer fazer a prece pra gente de encerramento? Posso fazer. Então vamos lá. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, esse momento tão especial, Senhor, nas nossas vidas, que possamos estar sempre buscando conhecer mais, cada vez mais, estudar, Senhor, buscar
e nos transformar da melhor maneira possível, Senhor. Nós precisamos disso, Mestre, para viver melhor, para ter mais carinho com todas as nossas voltas. Quero agradecer muito a oportunidade de estar participando dessa reunião. Quero pedir por todos os irmãos presentes, por cada irmão ligado a cada um de nós, Senhor, que possa receber o remédio perfeito, Mestre Jesus, que só o Senhor pode dar para cada um de nós. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Com esta prece, Senhor, pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.